Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. O objeto de conhecimento, semelhança de triângulos. E o detalhamento, também semelhança de triângulos. Beleza? Então, vamos lá, pegue seu caderno, pegue sua caneta. Estamos todos prontos? Então vamos para a aula. Muito bem, vamos trabalhar a semelhança de triângulos. E aí, a nossa aula será um pouco mais, com exemplos. Então acompanhe já o primeiro exemplo na tela. Questão de número 1. Fala o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Neste momento, nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros de altura mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Então, temos aqui a alternativa A, B, C, D e E, E aí, vamos entender agora aqui o que é que falava a nossa questão. A nossa questão dizia o seguinte: eu tenho um prédio que em algum momento do dia, a sombra do prédio, a distância da base até a sombra ali, o início da sombra, que eu vou colocar aqui em azul para ficar mais nítido, o tamanho da sombra era 15 metros. E próximo, o que é que nós temos? Nós temos que a sombra de um poste é 3 metros, porém, a altura do poste, é 5 metros. E ele pergunta qual é a altura do prédio em metros. Se eu observar, eu tenho aqui 2 triângulos, correto? E aí, o que é que eu sei sobre esses 2 triângulos? Eles têm um ângulo em comum para começar, que é esse bem aqui, que é 90 graus. Ok? E eu também sei que esse ângulo aqui, eles são correspondentes, porque é o ângulo que o Sol, o Sol está incidindo tanto no poste quanto no prédio. Então, é o ângulo da luz, da luz solar. Então, aqui eu já me garanto que eu tenho uma semelhança de triângulos. E aí, quando eu tenho uma semelhança de triângulos, eu tenho que lembrar da definição de semelhança de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, o que é que eu vou ter? Eu tenho que ter, a gente tem alguns casos. O primeiro caso é quando eu tenho ângulos. Se eu tenho ângulos iguais, 2 ângulos iguais, o terceiro provavelmente também vai ter que ser igual. Então, se eu tenho 3 ângulos iguais, então os lados correspondentes devem ser iguais. Tudo bem? Também eu vou ter a lado, beleza? E a lado, ângulo, lado. Então, são esses 3 tipos de semelhança de triângulos que nós podemos observar. Nesse caso aqui, nós temos uma que já pode ser garantida pelo ângulo, Tudo bem? E aí, o que é que eu sei? Se esses 2 triângulos são semelhantes, os lados correspondentes devem ser semelhantes. Tudo certo? Então, observe que o tamanho da sombra, 3 metros, a do poste, tem que ser igual ao tamanho, proporcional ao tamanho, da sombra do prédio. Logo, a altura do poste vai ter que ser proporcional, à altura do prédio. Tudo bem? E aí eu posso montar essa proporção. Observe comigo. Então vai ficar x, que é a altura do prédio, vai estar para a altura, ou para a sombra, assim como, a altura do prédio vai estar para a altura do poste, correto? Falei sombra, não. A altura do prédio vai estar para a altura do poste, assim como
a sombra do prédio vai ter que estar para a sombra do porte. Então, ó, a sombra do prédio vai ter que estar para a sombra do porte. Tudo bem? Então, essas aqui são as nossas proporções. Beleza? É a nossa proporção, né? Então, partindo aqui que isso é proporcional, se é proporcional, vale o teorema fundamental das proporções. O que diz o teorema fundamental das proporções? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Só que eu não preciso fazer isso. Ó. Bem aqui eu tenho uma divisão e eu sei que ela é exata. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Muito bem. E aqui, ó, esse 5 que está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Tudo bem? Então, 5 vezes 5, 25. Então, eu consigo pensar o seguinte. Se aqui a altura do porte é 5 metros, então a altura do prédio é 25. Tudo certo? Então, novamente aqui, ó, o que é que eu sei? A altura do prédio, que é o que eu quero, vai estar para a altura do porte, assim como a sombra do prédio estará para a sombra do porte. Fazendo a divisão, 3 dividido por, ou 15 dividido por 3 é 5. Passo 5 multiplicando, 5 vezes 5, 25. Temos que a altura do prédio é igual a 25. Tudo bem? Então, a altura do prédio aqui, ó, 25 metros. Tudo certo? Então, essa é a nossa altura do prédio. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo de número 2, questão do semiano de 2023, que diz o seguinte. Analisando os triângulos BCD, ou seja, ó, esse B, esse C e esse D. Correto? Tudo bem? Esses são os vestes do triângulo maior. Certo, professor? O que é que nós temos? E o triângulo EFD, então, EFD seria o triângulo menor. Tudo certo? Muito bem. A seguir, e sabendo que a medida dos seus lados foi dada em centímetros, então a medida do segmento FC, que é esse aqui, ó, a medida desse segmento é igual a... E aí nós temos as alternativas A, B, C, D, né? Letra A 6 centímetros, B 8 centímetros, C 9 centímetros e D 10 centímetros. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, do teorema fundamental da semelhança de triângulo. O que ele diz, né? Que se eu tenho um segmento que une dois pontos, dois lados, né? De um triângulo, e esse segmento é paralelo a um desses lados, né? Então eu garanto que esses dois triângulos, tanto o triângulo EDF, beleza? Quanto o triângulo BDC são semelhantes. Tudo bem? Então, só para melhorar aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir esses dois triângulos. Então, eu vou ter um triângulo menor aqui, EDF, beleza? Tenho esse triângulo. E aqui eu sei que mede 6 e esse comprimento aqui mede 5. Tudo bem? Então, se eu olhar esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Tudo certo? Então, ele é semelhante ao meu triângulo maior. E agora, professor, o que é que eu posso fazer? Aí eu vou lembrar que se esses triângulos são proporcionais, logo, ou são semelhantes, logo as suas medidas são proporcionais. Beleza? Tudo bem? Então, ó, o que é que eu sei? Eu sei que do triângulo menor, esse lado aqui, ó, mede 6. Correto? Só que de D, ele é proporcional a quem? De D até C, beleza? De D até C, ele mede 6. Ele é proporcional, né? Esses dois lados devem ser proporcionais. E esse daqui que mede 5 tem que ser
proporcional ao que mede 12,5. Muito bem. Então, 6 está para esse tamanho aqui DC, que eu vou chamar de DC, tá bom? Assim como 5 está para 12,5. Correto? E aí eu posso fazer o produto do meio pelos extremos, né? Porque se são proporcionais, né, vale aqui o produto do meio pelos extremos. Então, 5DC é igual a 6 vezes 12,5. Então, 12,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. 6 e 1, 7. Uma casa atrás da vírgula. Então, eu tenho que 5DC vai ter que ser igual a 75. Logo, o DC vai ser igual a 75 dividido por 5. Beleza? E aí, é só eu fazer essa divisão. Para quem não lembra como faz a divisão, fazer aqui no cantinho. 75 dividido por 5. Então, 7 por 5 dá 1, que vai dar 5. 7 menos 5, 2. Baixo 5. E 25 dividido por 5, 15. Então, o tamanho DC vai ser igual a 15, tá bom? É isso que ele quer? Não. Por que não é isso que ele quer? Porque ele já sabe que esse tamanho aqui, ó, é 6. E esse tamanho todo vai ter que ser quanto? 15. Tá faltando quanto? 9. Beleza? Então, eu sei que o DC vai ser 15 menos 9, que vai ser igual ao tamanho FC. Tá bom? Então, 15 menos 9, desculpa, 15 menos 6, tá bom? Não menos 9, não. 15 menos 6. Corrigindo. Então, 15 menos 6. Então, logo, 15 menos 6, o tamanho CFC vai medir exatamente 9 centímetros. Que a resposta correta seria a nossa letra C. Tudo certo? Então, observe bem aí a imagem. Fiz aqui mais organizado para vocês. Tá bom? Ficar digitado bonitinho. Ali foi só para compreender o raciocínio. Então, como eu já sei que são proporcionais, vale o produto do meio pelos extremos. Então, 5DC é igual a 6 vezes 12,5. Então, 5DC vai ser igual a 75. Logo, 75 dividido por 5 vai medir 15. Então, todo esse lado aqui mede 15, correto? Só que eu não quero isso. Eu quero saber quem? Que todo esse lado que mede 15 é igual a esse aqui que eu não sei, FC, mais 6. Então, passando 6 para o outro lado, 15 menos 6, logo, a distância que eu quero mede 9 centímetros. Tudo bem? Então, agora vamos para o nosso próximo exemplo. Questão de número 3. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular de largura e comprimento iguais a 1,5 e 2 metros. Né? Então, 1,5 m e 2 metros, respectivamente. Ou seja, a largura é 1,5 e o comprimento 2 metros. Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a bola preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra bola antes, como a amarela que está no ponto A. Esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Então, a gente fez aqui um desenho. Tudo bem? Então, o que é que nós temos? Nós temos que o lançador vai estar aqui na bola branca, beleza? Ele vai ter que lançar essa bola até esse ponto e essa bola vai ter que colidir com a preta. Professor, por que ele não lança logo em linha reta? Não lança em linha reta porque tem a bola amarela bem aqui. E ele fala que não pode tocar em outra bola antes, né, desse tamanho. Antes de tocar, ele quer atingir a preta e não pode tocar em nenhuma outra bola antes disso. Tudo certo? Então, por isso que ele vai ter que fazer esse percurso aqui, ó. Ele vai ter que fazer esse percurso. Sair, tocar aqui nesse ponto L,
e bater ali na bola preta. Tudo bem? O que é que eu sei? Eu sei que esse triângulo aqui mede 1 metro e que a distância dessa borda até o ponto L mede 1,2 metros. Correto? E aí, ó, eu posso observar que aqui mede 45 graus. Então, aqui nesse canto também vai medir 90 graus. Então, aqui também vai medir 90 graus. Beleza? Eu tenho esse ângulo alfa que vai atingir e ele vai sair também sendo iguais. Então, aqui, ó, eu já tenho uma semelhança de triângulos. Eu tenho dois ângulos iguais, né? Então, aqui já vai garantir que o terceiro também será igual. Então, vamos lá. Sabemos que a base retangular mede 2 metros, então QL vai ser 2 metros menos 1,2. Por quê? Observe aqui na imagem ó, que o Q está bem aqui, que seria essa caçapa, esse cantinho. Então, essa distância aqui, ó, todinha mede 2 metros, correto? Se aqui todo mede 2 metros e até aqui o ponto L está medindo 1,2, falta quanto para 2 metros? Falta exatamente 0,8 metros. Beleza? Então, também o famoso 80 centímetros. Ok. O que é que nós sabemos? Então, nós temos aí uma proporção. Qual é a proporção? Que, né, esse tamanho aqui vai ser proporcional a esse tamanho, beleza? Assim como esse tamanho tem que ser proporcional a esse tamanho, correto? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Então, 1 vai estar para PQ, assim como 1,2 vai estar para 0,8. Então, o que é que eu posso fazer aí? Fazer o produto do meio pelos extremos, né? São proporcionais, então vale o teorema fundamental das proporções. Então, fazendo o produto do meio pelos extremos, eu vou ficar com 1,2 é igual a 0,8 vezes 1. 1,2 vai ser igual a 0,8 vezes 1 é o 0,8. Vou passar esse 1,2 dividindo. Então, 0,8 dividido por 1,2, eu vou ter que o tamanho P será aproximadamente 0,66666. Correto? Tranquilo? Só que essa medida aqui, ó, ela faz mais sentido em centímetros, beleza? Então, para transformar em centímetros, porque essa unidade aqui, esse valor 0,66666 está em metros, vamos multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, eu vou ter que o tamanho PQ aqui vai ser 66,666, né? Arredondando, né, para 67 centímetros. Beleza? Questão de número 4. Analisando os triângulos a seguir e sabendo que AB é paralelo a DC, então esse tamanho aqui é paralelo a esse, então podemos afirmar que o tamanho X é igual a... Muito bem. Então, nós temos um triângulo AEB que eu tenho as medidas aqui, ó. Beleza? Eu tenho essas medidas. E eu tenho aqui um ângulo, ó. Esse ângulo, ele é oposto pelo vértice, então eles são iguais, correto? Então aqui eu vou ter uma semelhança entre lado, ângulo, lado, correto? Semelhança entre lado, ângulo, lado, beleza? E aí, o que é que eu quero, né? Eu tenho que observar o seguinte, que quem são os lados correspondentes, tá bom? Quem são os lados correspondentes? Então, 10, né, vai estar proporcional ao outro lado, né, a 24. Assim como, se eu observar, ó, se eu pegasse esse triângulo ED aqui, ó, EDC, e eu transladasse esse lado BC aqui, ó, ele ia ficar bem aqui, correto? E aí, se eu observar, esse X ele ia estar correspondente aqui, ó. Ok? Então, X vai ter que ser proporcional a quem? Ao tamanho 22. Correto? Tranquilo? Então, ó, lembrando que esses lados aqui, proporcionais, né? Eu já tenho
que o 10 é proporcional. O 10 é proporcional ao 24, que está aqui do outro lado, e que esse x aqui deve ser proporcional ao 22. Tudo certo? E aí, vamos montar a proporção. X, que é o que eu quero, estará para 22, assim como 10 está para 24. Correto? E aí, como eu sei que eles são proporcionais, se são proporcionais, vale o teorema fundamental das proporções. Eu vou multiplicar fazendo o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar 24x é igual a 10 vezes 22. Beleza? Então, 24x vai ficar 24x é igual a 220. Correto? Então, x vai ser igual a 220 dividido por 24. Correto? E aqui, ó, eu posso já ir até, por exemplo, professor, eu não gosto de fazer divisão com números muito altos. Tem alguma dica? Às vezes a gente consegue simplificar a fração para ficar valores mais interessantes. Por exemplo, os dois números são pares. Eu poderia dividir por 2. Então, dividindo aqui por 2, dividindo aqui por 2, eu vou ter 110 dividido por 12. Ainda consigo dividir? Consegue dividir por 2 de novo. Eu vou ter que 110 dividido por 2 dá 55 e 12 por 2 dá 6. Aí eu também não consigo mais fazer milagre, não dá mais para simplificar. Então, 55 dividido por 6, né, vai dar 9. Por quê? 9 vezes 6, 54. 55 menos 54 dá 1. E aí aqui eu vou acrescentar uma vírgula, 10. 10 dividido por 6 vai dar 1, porque 2 vezes 6 já passa. Então, fica 40. E aí, já acrescentei a vírgula, vou só acrescentar um 0. 40 dividido por 6 vai dar 6. Então, vai dar uma dízima aí periódica, correto? Vai ficar 6,16666. Beleza? Então, vai ser aproximadamente 9,16666. Tudo bem? É o tamanho do valor x. Novamente, fiz aqui as contas mais organizado para ficar mais fácil a visualização de vocês. Então, 10 vai estar para ser proporcional ao 24 e o 22 vai ser proporcional ao x. Então, vou ter que 24 vezes x vai ser igual a 10 vezes 22. 22 dividido por 24 é aproximadamente, aqui já colocaram arredondando, né? Mas a gente fez a continha, é aproximadamente 9,2. Beleza? E aí, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 5. Ele fala o seguinte: sobre a semelhança de triângulos, julgue as afirmativas a seguir. 2 triângulos retângulos sempre serão semelhantes. Questão 2, item 2. Os triângulos são semelhantes quando um deles é a amplificação ou a redução do outro. Nenhuma distorção dos seus lados e dos seus ângulos. Beleza? E a 3 diz o seguinte: é possível que 2 triângulos não sejam semelhantes, mesmo tendo 2 ângulos congruentes. Então, aqui nós temos, né, essas afirmações. Tenho que lembrar o que garante que 2 ângulos são congruentes. Eu tenho que ter congruência entre os seus ângulos, né, e a proporcionalidade entre seus respectivos lados. Correto? E aí, tem aqui, ele pede para marcar a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 é verdadeira, somente a 2 é verdadeira, somente a 3 é verdadeira e somente a afirmação 1 é falsa. Então, vamos observar aqui, né? Eu fiz um comentário em cada uma delas.
A primeira é falsa, só porque ele fala assim, ó, dois triângulos retângulos podem ou não ser semelhantes, dependendo da medida dos seus ângulos. Aqui, né, se você observar o seguinte, o que garante que um triângulo é retângulo? Um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, vou chamar aqui de triângulo 1, tá? E aqui eu vou dizer que vai medir 30 graus, e aqui vai medir, 45 não, 60 graus. Ok? Então, aqui meu triângulo ABC, ele tem essas medidas. Correto? Se eu pensar em um outro triângulo aqui, ó, nesse outro triângulo que também tem D, E, F, E, o que é que eu sei? Aqui vai medir 90 graus, né? Porém, né, eu posso afirmar que esse ângulo aqui pode ser de 45, né? Desculpa. Esse ângulo aqui pode ser de 45 e esse ângulo aqui também é de 45 graus. Então, como eu tenho, apesar de ter um ângulo, né, congruente, os outros dois não são. Então, por isso que eu não posso garantir que triângulos retângulos são semelhantes. Eles podem ser, mas também podem não ser semelhantes. Tudo bem? Então, por isso a afirmativa 1 ela é falsa. A afirmativa 2 ela é verdadeira. Toda vez que eu pensar em semelhança de triângulos, nada mais é do que a gente está ampliando ou reduzindo um triângulo, sempre de forma proporcional, né? E garantindo que os ângulos são iguais, tá bom? Então, isso aqui também é uma observação bem interessante, tá bom? Então, a 2 ela é verdadeira. A 3 é falsa. Se dois ângulos são congruentes, né? Logo, o outro ângulo, né? Se dois ângulos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Por quê? É aquilo que eu sempre falo, né? Ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. E aí ele fala, eu já tenho dois triângulos, né? É possível que eu tenha dois triângulos que não sejam semelhantes, mesmo tendo dois ângulos iguais. Se eu já tenho dois ângulos congruentes, o terceiro obrigatoriamente vai ter que ser congruente também, gente. Tá bom? Se eu tenho um ângulo que é congruente, dois ângulos que são congruentes, o terceiro também vai ser congruente. Por quê? Pela garantia lá da soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá bom? Seria impossível ter um triângulo de 60, dois ângulos de 60, né? Dois de 30, e o terceiro ser 45 e o outro 25. Não seria possível. Não seria possível isso aqui, ó. Espera aí, eu peguei um triângulo retângulo aqui que não ajudou muito. Deixa eu pegar um triângulo qualquer aqui. Então, ó, se eu pegar um triângulo aqui qualquer, aqui em vermelho, tá bom? Então, eu digo que esse ângulo aqui é 60, esse aqui é 30, então, aqui obrigatoriamente vai ter que ser 90. Beleza? E aí, eu não posso ter um outro triângulo assim, ó. 60, 30, tá bom? Aqui não vai poder ser 50. Por quê? Pela soma dos ângulos internos. Essa soma não ia dar 180 graus. Beleza? Tranquilo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham tirado todas as dúvidas e até o nosso próximo encontro.